Todos nós enfrentamos dificuldades, problemas. Tem alguém aqui que não enfrenta problemas, dificuldades? Nunca enfrentou? Acho que ninguém, né? Porque ninguém levantou a mão, então... Graças a Deus, uma igreja que não tem problema. Agora já tem gente agora que começou a levantar até as duas mãos. Mas vamos ser honestos de uma coisa. E ser honesto conosco mesmo. Não é fácil conviver com outras pessoas. É uma das coisas mais difíceis. Sabe por quê? Porque ninguém é perfeito. E todos nós temos opinião em tudo. E principalmente latinos. Todos os latinos são economista, técnico de futebol e especialista em política. Conhece de tudo. E nós nos colocamos naquela posição que nós conhecemos tudo, que nós sabemos tudo e que podemos dar palpite em tudo. Dizer para o outro o que deve fazer porque o outro está fazendo não está bom. Nós somos especialistas nisto. E eu, como eu sei que eu sou especialista nisso, quando eu pedi para as duas preparar a festa de Thanksgiving, eu falei assim, eu não vou passar nem perto. Ninguém é perfeito. Nem mesmo o cristão mais espiritual, ele comete erros. Mas a Bíblia nos diz que mesmo assim nós somos chamados para viver em comunhão com nossos irmãos em Cristo. Hebreus 12:18 diz isto. Nem sempre diferença de opinião é sinal de conflito. Só se torna sinal de conflito quando eu tento impor a minha opinião. Quando eu tento impor a minha opinião é sinal de conflito. E muitas das vezes eu não fui chamado para dar opinião naquilo ali. Eu não fui chamado nem para participar. Eu chego e falo, isso não está bom. Eu não gosto assim. Mas alguém te pediu a sua opinião? Ou perguntou se você gosta? Alguém está fazendo para você? Ou está fazendo para Deus? Se alguém tem que chegar e dizer que não tá, que está ruim, é Deus. Porque no nosso meio, nós fazemos as coisas para Deus. E não para os homens. Claro que se a gente puder agradar a tudo e a todos, isso seria perfeito. Mas como o mundo não é perfeito e nem nós não somos perfeitos, nós não vamos agradar a todos. Sempre vai ter alguém que ficou sem ser agradado. A discordância é normal. Somos pessoas diferentes e muitas vezes temos pontos de vista distintos e preferências distintas. Até relacionamento, casamento, tem um que gosta da pessoa negra, tem outro que gosta de louro, tem outro que gosta de amarelo, tem outro que gosta de roxo, azul, e assim vai, não sei se tem essas cores todas, mas que tenha. Tem um que gosta da pessoa mais magrinho, outro mais gordinho, outro já gordinho e meio, e assim vai indo. Não é isso? Eu estou tentando ficar só no gordinho e não passar para o gordinho e meio, mas ô luta miserável, eu prefiro guerrear com Satanás do que guerrear com a balança. Sim, porque com Satanás eu sei, eu oro a Deus e mando, expulso ele e acabou, ele vai embora. Agora a balança eu oro, mas a boca não ora. A boca continua, os dentes continuam trabalhando, né? A discordância pode fazer com que cada um parta para um lado diferente. E isso não é assim que nós queremos, como aconteceu com Paulo e Barnabé. A contenda geralmente aparece quando uma pessoa quer que a sua ideia prevaleça. Não, a minha ideia tem que prevalecer. Então, por isso, não pode caminhar dois juntos que têm ideias totalmente diferentes. Porque a coisa que mais mata no nosso país é futebol e política. Sabe por quê? Porque eles não conformam em simplesmente dialogar. Eles partem para a agressão porque eu tenho que prevalecer. E a grande dificuldade é que muitos crentes estão tentando trazer essa ideia, esse tipo de vida para dentro da igreja. Mas a minha Bíblia diz que nós fomos lavados e remidos com o sangue do Cordeiro, nós fomos transformados. E se nós fomos transformados, nós não podemos trazer esse velho homem lá de fora cá para dentro. Alguém tem que se submeter. Olha,
Olha o que Paulo escrevendo, dando conselho ao Tiago, ele disse: ao servo do Senhor não convém contender, mas ser manso para com todos. Se tem um fogo pegando, se você sente um fogo, e se você joga palha ali em cima, o fogo vai aumentar. Se joga gasolina, ou não joga nada, ou joga água. Mas o desejo de Jesus para a nossa igreja, para a igreja dele, depois da salvação, o maior desejo de Jesus chama-se união. Com todos os nossos defeitos e fraquezas, nós precisamos um do outro. Se você acha que você pode ser cristão e seguir a Jesus sozinho, você está muito enganado. Tem pessoas que dizem: a igreja sou eu que sou a igreja. Eu vou te dizer uma coisa, está gravando, e se alguém que ouvir isso souber aonde está isso na Bíblia, me passa, que até ontem eu não achei que eu posso servir a Jesus sozinho. Viver em comunhão é uma das ordens de Jesus e é uma grande bênção. Somente somos igreja quando estamos juntos. Eu aqui sozinho vou pregar para quem? Nós só somos igreja quando estamos juntos. E a igreja é um organismo vivo. Se você arrancar isso aqui da igreja, essa parte vai morrer. Eu gostei muito de um exemplo que eu vi sexta-feira, que a pastora Marli disse que a igreja é como um prato de sopa. O meio está quente, é comer pelas beiradas, né? Mas as beiradas vai esfriar rapidinho. Então, se você está na beirada, meu irmão, minha irmã, vem para o meio para você continuar quentinha. O inverno está aí chegando. Pula para o meio, deixa as beiradas de lado. Sabe por quê? Porque no meio tem oração, tem jejum, tem comunhão. E é isso que a igreja, que Jesus busca através da sua igreja. Olha o que é que Paulo escreveu aos Coríntios, do capítulo 21, 24 ao 27, diz: mas Deus estruturou o corpo, dando maior honra aos membros que dela tinha falta, a fim de que não haja divisão no corpo, mas sim que todos os membros tenham igual cuidado um pelos outros. Quando um membro sofre, os outros também sofrem com ele. Quando um membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. Ora, vocês são corpo de Cristo, e cada um de vocês individualmente é membro desse mesmo corpo chamado Cristo. O que tem a ver uma dor de dente com o pé? Mas quando você está com uma dor de dente, todo o corpo sofre. Se você dá um tropeção, não foi o dedo que tropeçou, o que a cabeça e o olho tem a ver com isso? Mas a dor vem aqui. Então nós precisamos um do outro. Nós não temos condições de viver individuais, porque senão vamos morrer. Paulo, ainda escrevendo aos Romanos, capítulo 12, versículo 15, versículo 5 e 16, diz assim: assim também em Cristo, nós que somos muitos, formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. Tenham uma mesma atitude um para com os outros, não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se a pessoas de posição inferior. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Tem pessoa que chega aqui e fala assim: não, eu comprei agora um BMW 7 ou um Mercedes-Benz, a GM, sei lá o negócio, e agora a fulana ali só tem uma Toyorinha, não quero nem encostar perto dele, porque se eu encostar eu vou ter que conversar com ele e os outros vão ver que eu estou dirigindo o BMW e ele é Toyorinha. Não estou dizendo que nós pensamos assim, mas muita gente pensa assim. Meu irmão, repita comigo, se você crê. Esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu posso o que ela diz que eu posso. Eu creio em tudo que nela está escrito. E eu procuro viver o que ela me ensina. Amém? Amém. Hoje eu quero falar com vocês sobre 7 benefícios de união, da união entre os homens, entre os irmãos na fé. 7 benefícios, existem muitos, mas eu quero colocar só 7, porque no tempo não permite. Da união entre os irmãos e a fé. A comunhão entre nós e nossos irmãos nos traz muitos benefícios. E o primeiro deles que eu quero destacar aqui é o encorajamento. Quando nós estamos isolados, sozinhos,
Facilmente caímos no desespero diante das dificuldades da vida. Você já viu pessoas falando assim, eu não preciso de ninguém? Eu só acredito que você não precisa de ninguém se você cobrir tudo isso aqui, deixar só a gretinha para poder entrar o ar lá em cima, umas 5 gretinhas, sem porta, sem janela, tudo cercado. Ali você tem espaço para você criar os seus animais, uma arca de Noé. E se daqui 3 anos eu voltar lá, você estiver lá. Bem, saudável, feliz. Sabe por quê? Porque quando nós estamos com um probleminha, qual a primeira coisa que nós fazemos? Ligar para alguém. Se você consegue viver sozinho, para que você vai passar o seu problema para alguém? Quando nós estamos no negócio aperta, Deus dá um beliscãozinho, nós pedimos, ou vou ligar para fulano, para orar para mim, para orar com ele. Essa hora você lembra de todo mundo e o seu telefone, se tocar, você corre para atender, porque você acha que é o irmão ou a irmã que está ligando para orar com você. Passou o arranhão do beliscão, você só olha as mensagens 7 dias depois. É o meu caso. Passou para mim uma mensagem no WhatsApp, meu Deus. O meu sobrinho falou assim, tio, o dia que o senhor ver o WhatsApp, o senhor me responda. Deixou um recado. Já tinha 2 semanas que ele tinha me dado um recado. Eu falei, você sabe que eu não olho o WhatsApp. Passa no Messenger que eu vou ver. Mas ele fez assim, né? Então, o desespero diante das dificuldades da vida, né? Aí, quando entra o desespero, muitas das vezes nós pensamos assim, olha, a dúvida entrou, nós falamos assim, será que eu consigo superar esse problema? Você nunca aconteceu contigo se fizesse essa pergunta? Será que eu consigo superar esse problema? Será que Jesus vai me ajudar? As coisas continuam apertando, assim, Jesus, vale a pena seguir Jesus? A coisa continua apertando e você está, aonde está Deus? Aí você já começa a gritar, aonde está Deus que não me ouve? Será que Ele existe mesmo? Será que Deus está me ouvindo? Será que Ele ouve mesmo? Tantas outras perguntas que nos abalam psicologicamente, emocionalmente. Mas o escritor aos Hebreus, em Hebreus 10, 25, diz assim, não deixamos de nos reunir como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Irmão, você quer ver uma coisa tremenda, de triste? É quando você encontra alguém que tem uma doença difícil, um câncer, ou qualquer coisa, a leucemia, que é câncer também, e você só chega lá e conversa com aquela pessoa, só tem prazer em chorar, e, meu Deus, as dificuldades da vida. Mas quando você chega e fala e ora, senhora, aí você começa naquela papo, senhora, mas Deus curou aquela pessoa de coluna. Deus curou aquela coisa assim. Você não fala que curou de câncer, porque senão você vai abalar psicologicamente a pessoa também. Mas porque Deus cura, não existe nada que Deus não cura. Quando você sai daquela casa, você não vê, mas o mundo espiritual e a própria pessoa vê. Ela subiu um degrau acima, porque ela fala assim, esse Deus também pode vir a mim. Mas se ela não tiver ninguém para conversar com ela, para falar com ela desse Deus, o que vai acontecer com ela? Ela vai piorar a cada dia, porque ela precisa de algo para se agarrar. Porque quando você vê alguém conquistando uma coisa que você quer conquistar, você cria mais força para poder prosseguir. Porque você sabe que o sol nasceu para ele, é o mesmo sol que nasceu para você. A chuva, a neve, as flores, as estações não é só para mim, são para todos nós. E assim é Deus. Quando nós temos comunhão com nossos irmãos, encontramos encorajamento. Juntos nós podemos partilhar as nossas esperanças e lembrar uns aos outros sobre o quanto Deus tem feito. A coisa que mais enriquece um culto, ou um círculo de oração, ou um programa de oração, são os testemunhos. Eu me lembro que um dia teve aqui, acho que foi na primeira semana que a Rosângela viajou o Brasil. Todos que estavam no círculo tinham um testemunho para contar. Só você lembra, missionária Rose?
Nós só demos a bênção apostólica, nem oramos mais, porque todos, acho que 12 ou 14 pessoas que estavam aqui, todos tinham mais de um testemunho de uma coisa grande que Deus tinha feito na vida deles. Para que as dúvidas dessa pessoa possam ter resposta. A pessoa recebeu uma bênção, uma graça de Deus. Quando aparece uma outra situação, ele sabe que aquele mesmo Deus que atendeu ele, pode atender. Mas se não atender, ele continua sendo Deus. Porque nós também temos um defeito. Estávamos falando agora antes do início do culto. Nós queremos ir no banco sacar, se não depositamos nada. Você abrir uma conta no banco é muito fácil, mas você precisa colocar fundos. Assim é Deus. Você precisa não é orar só quando você está na dificuldade, não. Quando Deus manda o profeta Isaías falar com Ezequias que ele ia morrer, Ezequias vira para a parede e diz: Senhor, eu tenho crédito contigo e eu não posso ir agora. O profeta já ia embora. E Deus fala com o profeta: volta lá e fala com ele que ele não vai morrer. Você já pensou o profeta? Senhor, o senhor está brincadeira comigo. O senhor manda eu falar com o rei que ele vai morrer. Agora o senhor manda eu falar com o rei que ele não vai morrer? Mas o profeta voltou lá e falou assim: olha, você tem crédito com Deus. Você não vai morrer. E quando temos comunhão com os irmãos, encontramos motivação para continuar, porque vemos que não estamos sozinhos. Então o primeiro benefício é o encorajamento. E o segundo benefício é a ajuda. Ser cristão não é fácil. Tem pessoas que acham que ser cristão não é fácil. Não é. Enfrentamos desafio todos os dias. Todos os dias Satanás está ali batendo na sua cara, te fazendo, te xingando. Ontem eu saí daqui, lá ia rapidinho. Eu falei assim: eu preciso ir embora rápido. Eu estou com sono, cansado e essas coisas todas. Ali o cara, aí eu peguei, entrei ali, o cara virou assim. O trânsito estava parado por causa do sinal, vindo aqui na 16. O cara começou a me xingar, aquela coisa toda, fazendo dedo e assim. Eu falei assim: olha, o que você faz com o cara desse? Do nada. Então, ser cristão não é fácil. Enfrentamos muitos desafios, dificuldades, tentações, mas em Jesus encontramos a ajuda que precisamos para vencer tais situações. Mas essas coisas nós temos que ter o nosso depósito cheio com Jesus. E na maioria das situações, do problema que nós estamos, Jesus manda outro irmão para estar com você e ser a solução do seu problema. Na realidade, o que Jesus está querendo dizer é que nós não podemos nada sozinho. Sozinho você se torna presa fácil. Se você olhar esse tamanho da igreja que nós somos, pegar um projeto que nós estamos fazendo lá na Bahia, ninguém acredita. Mas sabe por quê? Porque nós estamos juntos, unidos um com o outro, e Deus vai nos abençoar ricamente, e nós vamos fazer aquilo ali para a honra e glória do nome de Jesus, para envergonhar Satanás e aqueles que não creem que se pode fazer. Mas isso depende de mim e de você. Isso não, depende de Deus também, desde que nós façamos a nossa parte. Porque tem muitos de nós que quando ganhamos 1.000, nós somos dizimista fiel e ofertante. Quando ganhamos 2.000, nós somos ofertantes e dizimista fiel. Mas quando passa dos 3, a gente já começa: será que eu vou? E a Bíblia diz: quem não é fiel no pouco? Gálatas 6:2 diz o seguinte: nós devemos levar os fardos pesados uns dos outros, e assim cumpra a lei de Cristo. Eu até consigo. Eu consigo levantar essa caixa sozinho, mas eu não consigo carregar essa mesa sozinho. Eu preciso da ajuda de alguém, porque essa mesa está cheia. Se eu for tentar levar ela sozinho, vou fazer uma bagunça, vai derramar tudo. Mas se eu chamar o irmão Walter aqui, nós conseguimos sair com ela, mesmo que ela fosse mais pesada. Talvez o José está com um problema muito sério.
E se eu começo a ajudar ele em oração, eu estou carregando o fardo dele, um pouco do fardo dele. Todos nós somos chamados para ajudar uns aos outros. Nós não fomos chamados para criticar e para apontar os erros e os defeitos dos outros, não. Sabe por quê? Porque os erros seus só talvez muda de nome, mas é tão chato quanto o dele e quanto o dela. Nós não fomos chamados para ser juízes. Nós fomos chamados para ser irmãos, co-irmãos e irmãos em Cristo. Carregar um ao outro. Um ajudou. Um ao outro ajudou. Nós fomos chamados para orar pelos irmãos. E não para apontar defeitos e erros. Ou você tem coragem de atirar a primeira pedra? Eu não tenho. Em hipótese alguma. Em vez de enfrentarmos os desafios sozinhos, nós podemos partilhar a carga com nossos irmãos, agindo em solidariedade, em bondade e em amor. Porque você vai ver eu ajudando o Léo carregar o fardo dele. Amanhã, quando eu tiver com o meu bastante pesado, você vai me ajudar, sabe por quê? Porque você vai lá e vai falar assim, na hora que eu precisar também virá. A coisa que mais funciona no Rio de Janeiro é mutirão de fazer casas no final de semana. Eu ajudei muito. Fazia um tal de angu à baiana lá, que o negócio é bom, principalmente depois que você trabalhou 5 horas naquele sol, carregando tijolo, pedra, fazendo massa para fazer os barracão dos irmãos. A gente juntava 10, 12 pessoas para poder fazer um barracão do irmão no final de semana. Sábado e domingo aquilo estava pronto. É para isso que nós fomos chamados. Um ao outro ajudou. O Senhor fortaleceu a todos. Amém? Então vamos para o nosso terceiro. O primeiro benefício é o encorajamento, não é isso? Você encoraja a pessoa. Em segundo lugar, você ajuda. E o terceiro benefício é o crescimento. Crescimento das pessoas. Edificar significa construir. E quando vivemos em comunhão com os nossos irmãos, nós ajudamos uns aos outros a crescer e a fortalecer e a ficar maduros na fé. Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 4, no versículo 15 e 16, ele diz o seguinte: antes, seguindo a vontade em amor, cresçam em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas cresce e edifica a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Irmãos, nós só somos igreja e só vamos crescer. Nós só vamos ter o crescimento que Cristo espera de nós se cada um de nós exercermos a nossa função. Há uns meses atrás, nós começamos aqui a convidar as pessoas para assumir um departamento aqui e ali. Sabe para quê? Para que nós tenhamos crescimento sadio e para que nós não venhamos a sacrificar nenhuma pessoa. Isso não me dá o direito de chegar para aquela pessoa e falar que tudo que ele está fazendo está errado. Me dá o direito de chamar ele e falar assim, a gente poderia ver outras formas, porque essa forma parece que não está funcionando. Porque a partir do momento que eu chamei, deleguei ele para fazer aquilo, eu confiei nele e sei que ele tem condições de fazer. Mas agora não compete ao grupo A ir no grupo B e falar com ele assim, olha, isso está errado, isso está feio, eu não fazia assim. Se eu sou o grupo A, e se eu estou num dia mal, eu vou responder, eu vou falar assim, olha, eu não pedi a sua opinião. Cabe ao A e ao B chegar e falar assim, olha, eu estou aqui para te ajudar, naquilo que você precisar. Mas não dá a falar que aquilo ali não está bom, ou que não deve ser feito assim. Porque se ele precisar de ajuda, ele vai pedir. Ô Maria, ô José, eu preciso de ajuda sim. Ajuda a carregar e pôr isso ali e aqui.
Agora, se eu estiver indeciso também, eu preciso ser humilde o suficiente para chegar e falar assim: ó Maria, eu não entendo muito dessa área, eu assumi porque não tinha outra pessoa. O que você pode me ajudar aqui? Qual é a sua opinião sobre isso? Porque senão, nós vamos criar atrito, briga. E isto não agrada a Deus. Nós vamos criar grupinho. E isso não agrada a Deus. Em Jesus nós estamos todos unidos, como membros de um só corpo. Assim como um membro não consegue viver sem o resto do corpo, a nossa vida espiritual definha se nós não tivermos comunhão com nossos irmãos. Porque se eu estou mal com meu irmão, olha, você pode orar. Se você fala que você odeia o seu irmão, se você tem sentimento para isso, vou dizer uma coisa para você: você pode orar, jejuar, você vai ficar dessa grossura, mas a sua oração não vai passar daqui não. Porque Deus mandou nós vivermos em união. Os 2 mandamentos que Jesus deixou é o próximo como a ti mesmo. Como é que eu amo meu irmão se eu falo que eu odeio ele? Quero que ele morra. Você acha que Deus vai escutar a minha oração? Por quê? Para matar o meu irmão? Não. Se queremos crescer, precisamos ter união com os irmãos, com os cristãos, principalmente com os da família da fé, ou seja, com o da nossa igreja. Se não, irmãos, eu posso até ajudar a fazer a nossa obra na Bahia, mas eu sozinho não posso. Talvez até consiga, mas vai demorar um tempo muito longo. Mas se nós estivermos todos unidos e trabalhando no mesmo propósito, nós vamos fazer muito mais rápido. Eu disse que o primeiro é encorajamento, o segundo é ajuda, o terceiro é crescimento e o quarto é o fortalecimento. É melhor andar só do que mal acompanhado. Já ouviu isso? Talvez vocês são muito novos aí, não ouviram isso, mas eu ouvi muito isso. Mas eu te digo uma coisa: é melhor andar bem acompanhado do que andar só. E foi isso que Salomão disse: melhor é ser 2 do que 1. Salomão diz em Eclesiastes 9:10, diz assim: é melhor ter a companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de 2 pessoas. Se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar, mas pobre do homem que cai e não tem quem o ajude a levantar-se. Ontem o Michel estava falando, que ele gostava de ir no Maracanã e não pagava ingresso. Aí um dia ele resolveu pular para ir lá no campo, e queria entrar no campo. E ela olhava lá de cima e via o fosso do Maracanã desse jeito. Só ele pulou lá dentro. Só que o fosso, ele faz isso, ó. Você tem que vir aqui. E como é que você vai fazer essa volta aqui? Ela exatamente vai ficar preso para a polícia pegar. Se ele tivesse só, ele tinha tomado um couro mais daqueles. Mas sorte dele que tinha uma pessoa lá que pôs ele na mão assim e jogou ele lá em cima. É melhor ser 2 do que ser 1. É melhor ser 2 do que ser 1. Então, o trabalho de 2 aparece muito mais. A união faz a força. Ter comunhão com os cristãos, crescendo juntos em Cristo, nos fortalece espiritualmente. Eu oro para Marli, eu oro para o Walter, eu oro para o Léo, eu oro para a Ana, eu oro para o outro Léo, eu oro para a Gabi, eu oro para a Bia, eu oro para o Kiki. Eu estou orando uma oração. Agora, se todos eles orarem por mim, já imaginou quanto que eu recebo de volta? É uma plantação, eu planto um caroço de milho. Aí quando você vê lá, tem um pé de milho, 5, 6 espigas. Aí você fala assim, mas deu pouco. Você plantou um caroço, deu 6 espigas, que tem 2.000 caroços lá dentro, você está que deu pouco. Não é isso? Quando um cai, o outro ajuda a levantar-se. E assim aprendemos juntos como enfrentar as dificuldades que a vida nos proporciona. Todas as dificuldades que nós vamos enfrentar aqui nessa igreja, você acha que não vai ter, não?
Nós não tivemos nenhum ainda, graças a Deus, e eu espero que não tenha, mas vai ter. E nós vamos ter que passar por elas, fortalecendo um ao outro. Até os apóstolos, os mais experientes, viajavam em equipe. Você via Paulo falar que viajou sozinho? Barnabé? João, Pedro, Tiago, ninguém viajava sozinho. Porque um fortalece o outro, um ajuda o outro. O meu dia mal talvez não é o dia mal do meu amigo, do meu companheiro. O dia mal do meu companheiro, eu estou fortalecido para ajudar o meu companheiro. E assim nós vamos andando em frente. E assim nós vamos caminhando e trilhando. O que um cristão, o que uma igreja unida pode fazer, muito mais do que vários cristãos separados podem fazer. A Janaína consegue manter 3, 4, 5 crianças. Quantas? Duas. Mas se a irmã da Janaína começar a ajudar ela a entrar no projeto dela, já não são 2 crianças mais, são 4. Já dobrou. Nós estamos aqui hoje aproximadamente 20 pessoas, várias faltaram. Agora, se nós entrarmos 2021, 365 dias, se cada um de nós conseguirmos 2 para Cristo, no final do ano nós vamos ser 70. E não 20 e poucos ou 30. Se somos 30, vamos ser 90. E no ano seguinte, se fizermos a mesma coisa, vamos ser praticamente 300. A união faz a força. A união fortalece. Então, Jesus, o relógio está passando rápido demais. Meu Deus. Então, em primeiro lugar, o encorajamento. Segundo, a ajuda. O terceiro, o crescimento. O quarto, o fortalecimento. E agora, o quinto é a amizade. Primeiro, você encoraja a pessoa. Segundo, você ajuda a pessoa. Terceiro, você faz com que a pessoa cresça. Quarto, você fortalece. E quinto, é a amizade. Sabe por que a amizade está em quinto lugar? Porque eu já conheço o Walter mais tempo. Eu já ajudei ele, um exemplo, não ajudei ainda não, tá? Esse exemplo aqui todos, mas agora, como eu já estou com ele há mais tempo, o vínculo de amizade, ele cresce. E ele começa a aparecer. A Bíblia diz que a amizade é um bem precioso que devemos valorizar. Provérbios 17 diz o seguinte: o amigo ama em todos os momentos, é um irmão na adversidade. Na hora que a coisa aperta, é aí que você realmente conhece os verdadeiros amigos. Os amigos do Facebook, do Instagram são muito bons. Mas na hora de chorar com vocês, com nós, na hora de pôr a mão na massa, é que é o problema. Amigo não só faz companhia. Amigo ajuda, aconselha, fortalece, consola. A amizade é a expressão de amor de Deus. O amor de uma amizade verdadeira transforma os amigos em irmãos. Foi o que o escritor disse aos Provérbios, o escritor de Provérbios. A Bíblia não finge que existe amizade perfeita. A Bíblia não diz isto. Todos cometemos erros, mas o amor que existe na amizade, ele pode e deve superar todos os problemas que nós criamos. Porque tem pessoas que quanto mais amigos, mais problemas se criam. E o amor de Cristo que está nas nossas vidas, esse faz com que a amizade seja vitoriosa. A amizade supera os problemas, te ajuda a perdoar. Ter um amigo é melhor do que viver sozinho e isolado de todo mundo. Ter uma família é melhor que viver sozinho. Família é bom? Sim, mas tem problema, Jesus. Tem que lugar que tem mais briga que em família? Não tem. Até se você for filho único. Sabe que tem problema? Você tem problema com o pai e com a mãe. Te criou muito mimado
E quando você quer fazer as coisas que eles falam que não, você sai de cara fechada e xingando, burrado. Jesus é o nosso maior exemplo de amizade na Bíblia. Quando eles, em João 15, 12, 13, ele diz assim, olha, o meu mandamento é este, ame-se uns aos outros, conforme eu os amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida pelos seus amigos. Você já notou que a amizade é essa que Jesus pede para a gente? Agora Jesus pede que nós sejamos seus seguidores, o seu discípulo. Nós chegamos seguidores de Cristo. Então, quando Jesus, a gente acha isso aqui muito bonito, e quando a gente lê, é maravilhoso, mas a gente esquece de prestar atenção que isso é que Jesus está mandando nós sermos. Dar a vida pelos nossos irmãos, meu Deus, pelos nossos amigos. Até pelo irmão já é difícil, agora dar a vida pelo amigo. Mas a Bíblia diz que se nós realmente formos seguidores de Cristo, devemos fazer o que Ele fez. Nós devemos obedecer os seus mandamentos e devemos segui-lo. É fácil ser cristão? Olha aí no início que não era fácil ser cristão. Porque ser cristão significa seguidor de Cristo. E quando você segue alguém, você está sob ordens daquele alguém. E quando você imita alguém, você tem que fazer aquilo que aquele alguém fez. E quando ele chega aqui em João 15, 12, ele mesmo professa essas palavras. Aí, como diz lá em Minas Gerais, é que a porca torce o rabo. A nossa oração de todo dia deveria ser: Espírito Santo, me ensina, me ajude a ser imitador, seguidor de Jesus Cristo. Primeiro nós falamos que o primeiro benefício é ajuda. Segundo é crescimento. O terceiro, não, tá certo. O segundo é ajuda, encorajamento, desculpa. Terceiro, crescimento. O quarto é, sim. E o quinto, a amizade. E o sexto é a comunhão. Aqui o negócio, falei que a porca torce o rabo. Aqui ela torce mesmo. A falta de comunhão na igreja pode causar inimizades, pode causar divisão na igreja. E a igreja, a Bíblia diz que é o corpo de Cristo. 1 Samuel 15, 23 diz o seguinte: divisão. Olha, diz que falta de comunhão pode causar inimizades e divisão. Olha o que a Bíblia diz: divisão é como pecado de feitiçaria. Mas a Bíblia também diz que os feiticeiros não entrarão no reino do céu. E a arrogância, não, eu sou, eu faço, eu posso, é pior do que a idolatria. Pense nisso. Divisão é igual pecado de feitiçaria. E arrogância é igual idolatria. Por isso que é bom você anotar para depois você conferir lá. 1 Samuel 15, 23a. Olha que o apóstolo Paulo conhecia este perto, porque era o que mais sofreu as consequências de uma falta de comunhão e divisões entre os membros da igreja no seu tempo. Paulo, para alguma das igrejas, ele chega a pedir súplicas. Eu suplico. Ele diz, quando ele escreveu Coríntios 1 e 10, ele diz assim: ó, irmãos, em nome do Senhor Jesus, suplico a todos vocês que concordem uns com os outros no que falam, para que não haja divisão entre vocês, antes que todos sejam unidos num só pensamento e num só parecer. Ele está pedindo em nome do Senhor Jesus. 1 Coríntios 1 e 10. Em outras palavras, Paulo estava dizendo assim, ó, pelo amor de Deus, pare com fofoca dentro da igreja, pare com grupinho, pare de ficar reparando o que o outro está fazendo, pare de ficar reparando o que o outro está vestindo, pare de reparar o outro na rua, pelo amor de Deus.
Pare com isso. Paulo vai mais além. Em 1 Coríntios 12, 25, ele diz textualmente assim, para que não haja divisões no corpo, pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor um dos outros. Nós somos o corpo de Cristo. Você acha que eu pego uma faca aqui, eu em sã consciência, e corto o meu dedo? E de hipótese alguma. Se eu faço parte do corpo de Cristo, se eu sou parte do corpo de Cristo, se eu dependo da Rosângela, do Juraci, do Léo, do Michel, da Rosa, essas coisas todas, por que eu vou querer exilar, tirar a Rose fora ou tirar o Juraci fora do corpo? Como que esse corpo vai funcionar perfeito se falta um membro? O apóstolo vai mais além, em 1 Coríntios 3, 3 e 5, ele diz o seguinte, olha, porque visto que há inveja e divisão entre vocês, não estão sendo carnais e agindo como os mundanos? Ele está dizendo, por causa disso, vocês estão agindo igual as pessoas lá fora. Quando as pessoas olharem para vocês, eles não vão falar que vocês são imitadores de Cristo, ou são seguidores de Cristo, porque vocês estão fazendo a mesma coisa que eles fazem lá fora. Porque quando alguém diz eu sou de Paulo e o outro diz eu sou de Apolo, não está sendo mundano? Vocês são de Cristo, que é o cabeça da igreja. Afinal de contas, quem é Apolo? Quem é Paulo? Apenas servo pelo meio dos quais vocês vieram a crer, conforme o ministério que o Senhor atribuiu a cada um. Há poucos dias um irmão disse para mim assim, eu vou lá na sua igreja, eu falei assim, a minha igreja não tem igreja. Mas como você não tem? Você não está lá? Eu falei assim, a igreja não é minha não. Está louco? Vou pegar uma responsabilidade dessa para mim e falar que a igreja é minha, rapaz? A igreja do Senhor Jesus, Ele me colocou lá para poder ir cuidando para Ele. Agora não sei se é até amanhã, se é até o mês que vem, o ano que vem, ou se é até o dia que Ele voltar. Mas enquanto eu estou lá, eu sou o mordomo dEle. Ah não, porque a gente está acostumado a falar a igreja do fulano. A minha não, eu não tenho igreja. Não sou dono de igreja não. Não sou dono de ovelha, não. Não foi eu que morri para poder salvar a Gabi, não foi eu que morri para salvar o Léo, não foi eu que morri para salvar a Ana, não. Em muitos casos, a comunhão da igreja é prejudicada pela falta de humildade. Falta humildade entre nós, todos nós. Faça humildade da minha parte. E eu vou te dizer uma coisa maior. Você sabe por que o Espírito Santo não está movendo mais na igreja como ele gostaria de mover? Por falta de humildade. Por causa das nossas atitudes que não condiz com aquilo que ele nos chamou. Por isso é que o Espírito Santo não está movendo como deveria mover no seio da igreja. A culpa é dele? Não. Ele está aqui, ó, dentro, aqui na porta, aqui dentro, sentado nos bancos, esperando mover. Mas como ele vai mover? A Bíblia diz que o meu corpo é o templo do Espírito Santo. E aonde está o meu corpo? Como ele está? Ou qual a liberdade que eu estou dando ao Espírito Santo de agir na minha vida? Quando Paulo escreveu aos Efésios, no capítulo 4, versículo 12, ele diz o seguinte: sejam bondosos e compassivos uns com os outros, perdoando-os mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo Jesus. Hoje nas igrejas, olha, eu estou dizendo na igreja não, estou dizendo hoje nas igrejas, estou colocando bem isso aqui para vocês, falar assim, o pastor falou que na igreja está acontecendo, não. Hoje, nas igrejas, algumas pessoas que, por terem ao seu favor maior experiência religiosa, ter mais tempo na caminhada cristã, serem financeiramente mais favorecidos, por ser também intelectual mais esclarecidos, socialmente mais bem relacionados, se julgam superiores aos demais, chegando a demonstrar isso em palavras e em gestos. É o que nós mais vemos, palavras, atitudes, e essas coisas não deveriam existir entre os filhos de Deus. Essas coisas existem entre os filhos de Satanás, não entre os filhos de Deus, não. Porque segundo Jesus, nós não somos nem maiores, nem melhores que ninguém, nós somos todos iguais. Não é porque eu sou PhD em nada,
eu sou melhor do que aquele que tem só a 8ª série. Não. O grande propósito, Jesus era Deus, superior em tudo e em todos. Sabe por que Jesus triunfou mesmo? Porque ele conseguia a descer para estar ao nível mais baixo da pecadora e dizer: aquele que não tiver pecado, atira a primeira pedra. Como ser lá em cima e falar com os mestres da lei. Em sua carta aos Romanos, Paulo diz, no capítulo 12, versículo 10: dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefira dar honra aos outros mais do que você. Meu Deus. Isso é um espinho na carne de qualquer um. Todos nós queremos aparecer. Nós queremos sentar no primeiro banco da fila. Todos nós queremos holofotes na nossa frente. Mas quando a pessoa olhar, fala assim: lá o fulano estava sentado no banco da frente. É isso que nós queremos. Todos os nós. E nós já queremos falar assim: o Deus não está agindo, cadê o mover do Espírito Santo de Deus? Mas agir como? Mover como? Para terminar, nós vamos ao último benefício. O primeiro é encorajamento. O segundo, ajuda. O terceiro, crescimento. O quarto, fortalecimento. O quinto, amizade. O sexto, nós já estamos em comunhão. O sétimo é o amor. O amor é a melhor parte de ter comunhão com os irmãos na fé. Quando temos comunhão, nós partilhamos a nossa vida com nossos irmãos. Ganhamos intimidade e aprendemos a amar de verdade. E o amor perfeito começa em Jesus e se expressa em nossos relacionamentos. Quando nós ganhamos aquela intimidade, aquele amor pelos irmãos, que você já sente o que ele sente. Você vê ele doente, você quase que se adoece por causa dele. Você vê ele triste, você se preocupa porque ele não é ele precisa de ajuda. Você corre nele: fulano, o que você está precisando? Eu estou te vendo triste. Ele não vem à igreja no domingo, você liga para ele de imediato: irmão, o que aconteceu? Você não foi à igreja no domingo. Senti sua falta. Está precisando de oração? Está precisando de alguma coisa? Olha o que Jesus disse em João 13:35. Com isso todos saberão que vocês são os meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. O que Jesus estava procurando dizer é que se você não tiver pelo amor pelo outro, você não é discípulo dele. É muito claro, não precisa explicação o texto. Todos saberão que vocês são os meus discípulos se vocês amarem uns aos outros. Se vocês não fizerem isso, todos saberão que vocês não são os meus discípulos. Se Jesus chegasse para nós aqui hoje, todos nós e perguntasse assim: olha, vamos fazer uma provinha aqui. Vou passar o filme da sua vida aqui. Agora vamos ver o que o mundo vai dizer. Se vocês realmente amam, se vocês são meu discípulo ou não. Será que a gente era aprovado nessa prova? Hoje, irmãos, nós estamos criando, a mídia está criando um falso amor pelo que eles chamam de minoria, para minar as bases da família e as bases da igreja. Não porque eu tenho que estar desse lado, porque esse lado é minoria. Já deixou de ser minoria há tempos. Esse lado que é a minoria, ele não quer saber se você é má, ele não quer saber quem você é, ele quer estar lá em cima. Se Jesus chegasse no seu trabalho hoje, no meu trabalho hoje, falasse: eu vim te visitar aqui, eu sou Jesus. Vim lá para falar, como é que está você aqui no seu trabalho? Você tem falado de mim? Você tem demonstrado que você é meu discípulo? Que você é meu seguidor? Será qual seria a nota nossa para Jesus?
E não adianta eu falar qualquer coisa, porque Jesus sabe o que eu estou fazendo. A Bíblia diz que Ele é onipresente, onipotente, onisciente. E se Ele colocasse essa condição para nós irmos para o céu, eu te afirmo aqui agora, sem medo de errar, 90% eu ia para o inferno. Porque 90% tem vergonha de falar no serviço dele, sobre a igreja dele, sobre os irmãos deles e sobre Jesus que fez por nós. Sabe por quê? Porque ele fica com medo de ser discriminado no serviço. Eu prefiro ser discriminado pelos meus colegas de trabalho do que ser esquecido por Jesus. Porque quando a trombeta tocar, irmãos, o amor que vem da comunhão é um amor especial. A pessoa com quem temos comunhão se torna nossa família, unidos pelo elo mais forte que existe, é o amor que vem de Deus. O amor é o elo mais forte que pode existir num relacionamento, marido e mulher, pai e filho, amigo e amiga, igreja. Não existe um elo mais forte do que o amor. Não é perfeito, muitas vezes é complicado, mas é maravilhoso e é uma ordenança de Jesus. Jesus diz, do mesmo modo que o Pai está unido no Filho, o Filho está unido no Pai, os cristãos devem viver unidos entre si. Viver a união com nossos irmãos na fé constitui a melhor prova que o cristão pode dar a sua união com Deus. 1 João 4:20 diz o seguinte, olha o que Jesus disse: se alguém afirmar eu amo a Deus, mas não ama o seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão a quem vê, como pode amar a Deus a quem não vê? E quando ele disse que é mentiroso, eu estava pensando nisso, deitei pensando, e pela madrugada, eu não sei que hora que foi, eu acordei dizendo assim, olha, mentiroso é filho de Satanás. Mas eu sei que é mentiroso, é filho de Satanás. No meu subconsciente. Aí repetiu para mim assim, ó, mentiroso é filho de Satanás. Aí eu levantei de manhã e fui olhar isso aqui, aí eu vi que coloquei esse versículo aqui. Então, em outras palavras, Jesus está dizendo assim, olha, se você afirmar que me ama e você não ama o seu irmão, você é filho de Satanás. Porque você é mentiroso. Terminando, irmãos, encorajamento, ajuda, crescimento, fortalecimento, amizade e amor. O cristão deve ser uma pessoa pacífica, mas também um pacificador, promovendo e incentivando a unidade, a amizade, a comunhão e a fé e a esperança entre o amor entre os irmãos. O desejo de Jesus expressado na sua oração foi o seguinte, a oração de Jesus, João 17, 21 e 23 diz assim, olha, para que todos sejam como um, como tu, ó Pai, és em mim, e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. E Jesus vai mais além e diz o seguinte, eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade. Jesus não diz que eles sejam perfeitos em amizade, em dinheiro, em isso, aquilo. Eles sejam perfeitos em unidade, em união, em amor. E dessa união entre os fiéis, que Jesus e os apóstolos viveram e ensinaram na sua peregrinação na terra, Paulo foi o maior expoente do Novo Testamento depois de Jesus Cristo. E Paulo escreve na primeira carta a Coríntios, no capítulo 11, versículo 1. Paulo, ele faz uma coisa aqui que o homem só muito cheio do Espírito Santo vai poder dizer uma coisa dessa. Paulo chega, ele não fala só, ele escreve assim, olha, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Então Paulo estava dizendo que tudo isso que eu falei aqui, Paulo viveu. Tudo isso Paulo era. E Jesus também disse em João 3,64, olha, um novo mandamento vos dou, ame-se
uns aos outros, conforme eu amei vocês, devem amar-se uns aos outros. Se eu não amar o meu irmão como Jesus me amou e me ama, eu não amo meu irmão. Talvez nós vamos terminar o ano sem ter feito tudo isso. Mas nós não precisamos iniciar um novo ano sem pensarmos nisso, sem fazermos isso. Esse vídeo vai ser colocado no YouTube. Eu quero pedir um grande favor a você e a todos nós. Ao menos uma vez por mês, veja esse vídeo. Aí você vai anotar todos os versículos que existem e você vai ler ele ao menos uma vez por mês. Eu tenho certeza que isso vai ser muito beneficiante para a nossa vida. Amém? Vamos colocar de pé, vamos orar e depois vamos cear, que já passou o tempo, mas eu não poderia deixar de falar aos irmãos essa manhã sobre esse assunto. Irmãos, eu quero dizer aqui o que Paulo diz. Pelo amor de Deus, eu rogo, suplico aos irmãos, vamos viver em união, vamos ajudar uns aos outros. Ajudar um ao outro não significa interferir naquilo que o outro está fazendo, mas é se colocar à disposição. Ajudar um ao outro não significa criticar aquilo que o outro está fazendo, significa se colocar à disposição. Se fosse eu, fazia melhor, mas não é você, e é a seus olhos. Talvez se você fosse Jesus, você teria até feito melhor, mas você não é Jesus, e nem foi e não vai ser Jesus. Vamos ajudar um ao outro, vamos estar ombro a ombro, braço a braço, corpo a corpo, mas vamos fazer aquilo que Deus quer que nós façamos. Se colocar à disposição em amor, não em críticas. Nós não precisamos ter mais batalhas com o nosso inimigo. As que ele já nos prepara para nós já é mais do que suficiente. Então não vamos nós mesmos criar mais batalhas, porque senão nós vamos esquecer da que o nosso inimigo está preparando para nós, está usando, e vamos ficar concentrados na nossa batalha um com o outro. Qual a casa que sobrevive onde os moradores da casa estão brigando? Eu não me lembro o versículo mais, nem o livro, mas se diz assim. Amém? Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer, Senhor, por cada irmão que esteve aqui presente nessa manhã, Senhor. Eu sei que essa mensagem, Pai, que ela não foi assim, aquela que a maioria de nós queríamos ouvir, mas foi o que o Senhor preparou para esse dia. Então, Pai, eu te peço em nome de Jesus, Senhor, venha nos fortalecer, venha nos dar graça, Senhor, que nós venhamos entender, Senhor, que nós precisamos, no mínimo desses 7 passos, Senhor, dessas 7 coisas para viver em união um com o outro, Senhor, porque foi por isso que o Senhor morreu por nós, para nos salvar e que nós sejamos uma família, Pai. E aqui nós somos uma família que se chama Celebrar. Somos a tua noiva, Pai, somos, Senhor, a tua casa, somos as tuas ovelhas, Senhor Jesus. Então, Pai, nos ajude e nos abençoe, para que nós possamos, Pai, nos fortalecer a cada dia em Ti, Senhor, e que o Teu Espírito Santo venha nos guiar passo a passo, para que nós possamos cumprir tudo aquilo que o Senhor espera que nós cumpramos no nosso dia a dia de vida, em nome de Jesus. Amém?